Em meio à pandemia e o impacto da pandemia de coronavírus sobre as finanças públicas, sobre a economia brasileira, nós evidentemente tínhamos e temos que garantir uma lei que reponha os recursos de estados e municípios. Nós da Câmara votamos uma lei por ampla maioria, 400 e poucos votos, que define que estados e municípios receberão nos meses de abril, maio, junho e julho os mesmos valores que no ano anterior. Então, tudo aquilo que cair no valor do FPE ou do FPM, tudo aquilo que cair no Imposto sobre Serviços e no ICMS, será reposto por um fundo nacional garantido pelo governo federal. Bom, o que aconteceu? Isso foi votado há 3 semanas atrás, foi para o Senado e no Senado ficou engavetado e depois de 3 semanas, fruto de uma chantagem feita pelo governo Bolsonaro, pelo ministro Paulo Guedes, se votou uma lei para proteger estados e municípios que, na verdade, protege muito menos do que deveria, porque cortaram em torno de 40% dos recursos, não vai haver a reposição plena do FPE e do FPM, que é o correto e necessário, porque eu lembro, estados e municípios é que prestam os serviços reais e efetivos cotidianos do atendimento de saúde da população e também de todas as outras áreas. Mas o que é pior mesmo é o seguinte, o governo Bolsonaro e o fundamentalismo ultraliberal deste governo de Paulo Guedes se voltam novamente na contramão de tudo que está acontecendo no mundo inteiro contra os serviços públicos e contra os servidores públicos. E nesta chantagem votam este novo projeto com recursos a menor, distribuídos com um critério totalmente diferente do critério votado na Câmara, que o critério da Câmara era de acordo, obviamente, com a arrecadação dos estados e municípios no ano anterior, e ali no Senado botaram um outro critério que beneficiou alguns estados em prejuízo de outros, inclusive o Rio Grande do Sul perde muito dinheiro com essa nova votação, mas o que é pior, introduziram esse tal de artigo 8º, que é para congelar os salários de todos os servidores públicos, federais, estaduais e municipais, por 18 meses até o final de 2021 e congelar todos os investimentos públicos feitos por prefeituras, governos do estado e o próprio governo federal, mas especialmente aqui me refiro governos municipais e estaduais. O que é um absurdo. Vocês imaginam a crise econômica que nós estamos enfrentando, que vai se ampliar ainda mais. Esta crise vai gerar um enorme desemprego, já está gerando e vai ampliar, infelizmente, vai gerar um profundo aumento da desigualdade social e aí a lei votada pelo governo Bolsonaro, aquilo que veio do Senado, que querem que nós votemos na Câmara e por isso nós estamos totalmente contra este artigo 8º, porque nós entendemos que não é justo jogar nas costas do serviço público e do servidor público este ajuste de contas. Não é como dizem alguns, não, todo mundo tem que contribuir com pouco, então vamos pedir para o servidor público ficar congelado por 18 meses. Primeiro, o erro maior que está ocorrendo aqui é a ideia de sempre querer cobrar a conta no mesmo endereço. Os servidores públicos, inclusive, recentemente já tiveram um aumento de alíquota das suas contribuições para a Previdência. Agora, o mais injusto é o seguinte, é que continua o governo Bolsonaro e a maioria que ele tem no parlamento tentando criminalizar permanentemente o servidor público e não buscam o recurso de quem de fato pode pagar parte desta conta. A pergunta que eu faço neste vídeo com o qual converso com vocês é o seguinte, por que não aparece o dia da votação do imposto sobre grandes fortunas? Do imposto sobre lucros e dividendos daqueles que investem milhões na Bolsa de Valores, por exemplo, ganham outros tantos milhões e pagam 0 de imposto sobre os ganhos que tiveram na Bolsa de Valores. Por que não se fala de forma justa em ampliar sim o imposto de renda sobre todos os altos salários, sobre todos aqueles que ganham acima de 15 mil reais e aí tanto faz que seja no serviço público ou no setor privado? A introdução que nós defendemos do imposto sobre embarcações de luxo e sobre jatos, sobre os aviões de uso particular.
e o aumento da alíquota do imposto de transmissão sobre grandes heranças. Ou seja, o lugar de buscar dinheiro para fazer frente à crise não é tirar 100, 200 reais a mais de uma professora estadual do estado do Rio Grande do Sul, de qualquer estado, da ampla maioria dos servidores públicos que ganham salários de 2, 3, 4, 5 mil reais. Estes são os salários da maioria dos servidores públicos. E aqueles que têm altos salários devem contribuir de forma republicana com uma mudança da tabela do imposto de renda. Então é um escândalo que se faça uma chantagem destas, dizendo que para ajudar estados e municípios é preciso cobrar esta conta dos servidores públicos. Isto é inaceitável. Chega da criminalização permanente de servidores públicos. Os servidores públicos é que estão neste momento na linha de frente, cuidando, a ampla maioria dos que estão cuidando da saúde do povo brasileiro são servidores públicos. São eles que estão ali garantindo a segurança pública, são eles que estão garantindo a educação pública, que agora estamos em quarentena, mas que garante a educação pública dos seus filhos. Então, chega desta discriminação odiosa e vamos colocar como condicional para buscar os recursos que o país precisa, que de fato paguem mais impostos aqueles que detêm as grandes rendas, os grandes salários e as grandes fortunas. E aí nós estamos propondo um pacote que pode arrecadar 150 bilhões de reais para fazer frente às despesas que o Brasil precisa. Então não se pode continuar esfolando, discriminando o tempo inteiro, procurando instigar a população contra os servidores públicos. Eu gravo este vídeo para deixar bem clara a minha posição e a posição da nossa bancada do Partido dos Trabalhadores e da oposição em defesa do serviço público e em defesa de uma estrutura tributária justa, onde grandes fortunas, grandes rendas e grandes salários paguem sim mais impostos para fazermos frente a esta dificuldade enorme que o país está passando. E a última coisa que se deve fazer é congelar os investimentos públicos, porque o que vai ajudar a tirar o Brasil da crise causada por esta pandemia, agravada, aliás, porque a economia brasileira já vinha muito mal sob a gestão ultraliberal de Bolsonaro e Guedes. No ano passado cresceu apenas 1% a economia brasileira e agora vai piorar e nós vamos precisar exatamente das políticas públicas, do Estado brasileiro, dos estados, dos governos municipais, para enfrentar o empobrecimento da população, ter políticas de assistência social, garantir um sistema de saúde, garantir investimentos públicos que gerem a retomada da economia brasileira. Então é um escândalo a proposta que foi feita no Senado e por isso nós devemos encontrar outra forma de ajudar estados e municípios, não criando esta crise com o serviço público e este congelamento irracional dos investimentos públicos. Lembrem-se que há pouco tempo atrás, há 3 anos atrás, congelaram os investimentos com a emenda constitucional 95 do governo federal. E isso é uma das causas da crise na saúde que nós estamos vivendo hoje, porque por conta da emenda constitucional 95 se retiraram 22 bilhões da área de saúde.